simpatia. Isso é uma espécie de feitiçaria também, né? Uma prática mágica para se alcançar um fim estabelecido. E isso é condenado também na Bíblia, tá? Em Deuteronômio 18:11, nós já lemos, acho que não lemos esse texto, dá uma lida, Deuteronômio 18:11, fala sobre encantamento. Quem nunca ouviu falar de trazer o marido de volta? Né? Venha que eu sou capaz, lá diz a mulher lá no marketing que ela vai, né? Trazer a sua mulher de volta, a mulher que está com outro, eu vou trazer de volta, né? Então, essa é uma prática da simpatia e do encantamento. Alguém achou o texto de Deuteronômio 18:11? Nem encantador de encantamento, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Não se achará somente, exatamente, tá? Então veja bem, trazer o marido de volta, amarrar o amor, já ouviram esse negócio? Vem aqui que nós vamos amarrar esse amor. Tinha uma senhora que nós conhecemos que amarrava com argola africana, era poderosa. Argola africana, né? Então cria-se um marketing, né? Para tentar mostrar que aquele é que é poderoso. Talvez agora ela faça a corrente africana com o toque da vuvuzela. Ainda usa a vuvuzela, não é, irmão, TV? Conseguir vender uma coisa, né? Tá amarrado, botar uma cabeça de burro lá no seu terreno, você não consegue sucesso ali. Aí você vai lá fazer uma simpatia, você vai fazer um encantamento para fazer as coisas darem certo. Irmãos, isso a Bíblia condena. Isso é magia, isso é feitiçaria. Por mais que seja algo simples, aparentemente simples, eu estava lembrando, eu estava conversando com ela sobre o estudo que nós íamos fazer hoje à noite, e ela estava falando da época da juventude dela, que colegas delas faziam coisas simples às vezes na escola, e que são práticas mágicas, são práticas de feitiçaria, para conseguir namorar um rapazinho da escola, coisa sem maldade nenhuma, não havia nenhuma maldade, mas para se conseguir aquilo, se invocar determinados poderes ocultos, que a pessoa nem imagina o que seja. Eu me lembro que nós dávamos aulas em Goiás e um dia os alunos estavam todos de manhã cedo, 8 horas da manhã, com o olho esbugalhado na sala de aula. E aí, assim, muito nervosinhos, uma conversa baixinha, eu perguntei o que foi que aconteceu. E eles disseram: ontem nós fomos fazer um trabalho na casa de fulano. E lá nós fizemos aquele negócio lá de botar a Bíblia aberta com uma tesoura dentro e um copo com água, não sei o que, babá. E o que aconteceu como resultado disso é que fulano ficou incorporado lá na hora, um dos meninos da sala. E ninguém conseguia tirar aquele negócio dele lá. Foram brincar com o que é sério, irmãos, e aconteceu isso. Nunca mais, fui professor deles 3 anos, né? Nunca mais eles mexeram com essas coisas. Né? Então são práticas ocultistas, uma besteira. Você crê talvez que não faça nada, mas no momento em que se invoca alguma coisa, aquilo pode acontecer. Esse que é o problema. E que os jovens fazem muito porque a literatura deles, Harry Potter hoje em dia, né? Harry Potter, Senhor dos incentiva. Anéis, agora esse Crepúsculo que está uma febre, né? Que está cheio de crente lendo. Vocês viram aquele caso que aconteceu em Fortaleza, no interior do Ceará, no mês passado? Que mais de 20 meninas numa sala de aula ficaram incorporadas ao mesmo tempo? Vocês viram isso em transe? Eu não sei se era incorporada, né? Entraram em transe numa sala de aula. Aí eu fui contar essa experiência no seminário. Um aluno que dá aula aqui no interior do Tocantins falou que aqui no interior do Tocantins aconteceu no ano passado algo semelhante. O Eliel Robert, que é seminarista depois uma cidadezinha, Silvanópolis, né? Depois aqui de Porto Nacional, né? Silvanópolis. Ele é seminarista lá. Diz que numa escola lá, um grupo de alunos ficou também. E isso está na mídia, irmão, né? A televisão incentiva isso o tempo todo. Está nos programas. Está nos desenhos animados. Tá? Incentiva esse tipo de prática. E as pessoas lidam muitas vezes com isso, conscientes do que estão fazendo e às vezes completamente inconscientes. Pastor, Irmão Artemir. Muitas dessas coisas eu entendo que seja uma desorganização Pode mental ser, sim. induzida por algum alucinógeno. Porque eu convivi muito com índios e os índios fazendo suas pagelanças, eles fazem um chá de uma raiz muito forte lá,
e eles entram em transe pensando naquele espírito que eles vão receber e acontece aquilo do jeito que eles pensam. O Santo Daime também, né? O Santo Daime as pessoas que tomaram o Santo Daime que eu tive contato, elas dizem que elas entram numa realidade tão terrível que elas têm uma visão ampla de muita coisa. Então, eu penso que é uma desorganização da mente induzida por um alucinógeno, né? Okay. E por último, eu tive um colega que ele já morreu. Eu já até falei na escola bíblica dominical das nossas dificuldades, mas depois da nossa reconciliação, né? E ele tinha dificuldade na escola com química. E então alguém disse para ele: você fuma um cigarrinho de maconha na hora que você for fazer prova de química. E ele disse que se ele não fumasse a maconha, ele só tirava 0. Se ele fumasse, ele só tirava 10. Eu acredito também, Ademir, que existam casos, situações que sejam problemas emocionais, que sejam desorganizações, que sejam situações provocadas pela influência de drogas. Mas eu acredito também, piamente, que existam casos reais de possessão, né? Porque a coisa é inexplicável. Por exemplo, uma pessoa fica possessa, ela começa a falar uma língua morta que não existe há mais de 1000 anos, que um estudioso lá sabe e conhece, mas que não existe, ninguém conhece essa língua. Não é uma língua para dizer, ele ouviu, de certa forma, é um inconsciente coletivo, e ele pôde então manifestar algo do seu inconsciente, está falando uma língua que é falada de outro país. Não, é uma língua que não existe mais. Aramaico, por exemplo, não existe mais. E existem casos e relatos aí na literatura que trabalha com isso, que demônios se manifestam falando aramaico, né? Então eu queria só dizer que existem essas manifestações diferentes. Eu já vi essas manifestações e já vi casos que eu olhei e falei assim: isso não é demônio, isso é uma crise histérica, não é? Aquele caso da irmã que eu citei aqui fazendo um estudo passado, era até um problema ligado ao climatério, não tinha nada a ver com espiritualidade. André, nós socorremos um amigo dele que se tornou todinho, que se a gente estivesse talvez em outro ambiente ia achar que era um demônio. Exatamente. E na verdade ele estava... Ontem, né, quando faleceu o menino André, que nós estávamos no hospital, o colega dele, procurador, ele passou mal na hora, se entortou todinho. Não era demônio aqui, né? Uma crise que ele teve pela tensão, o estresse que ele enfrentou na hora que recebeu aquela notícia. Por favor, patrão, essas manifestações que a gente está vendo aí nas igrejas assembleianas, o pessoal cair, eu vi aqui em Paula, nunca tinha visto, na igreja metodista, e estranhei de paz aquilo. Eu achei também que fosse uma crise de histeria, de emoção, vai assim contagiando, né, aqueles mais fracos, porque é muito difícil. Eu pelas pessoas que caíram e tudo, eu achei que fosse isso. Então é isso mesmo, né? Não, existe, né? Eu também vejo o povo pular daquele jeito, eu não conheço isso. Existe. Agora, eu acho que a gente tem que pedir a Deus um discernimento na hora, para definir o que é aquela situação. Porque, por exemplo, existem pessoas que têm a arte de induzir outras pessoas a determinadas sensações. Há pessoas treinadas para isso. Não, né? que são treinadas para induzir outras pessoas a... igrejas, assim, isso, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas a música, como é que chama lá, de Ravel, Bolero de Ravel, dizem que uma das primeiras vezes que o Bolero de Ravel foi tocado ao vivo, no teatro na França, muitas pessoas entraram em transe na hora. Vocês conhecem o Bolero de Ravel, né? Toca sempre aquela música, aquilo vai fazendo a pessoa ficar hipnotizada e as pessoas entraram em transe. Foi possessão demoníaca? Não. Foi uma ação que produziu aquele efeito. Há 10 anos atrás passou um filme de desenho animado japonês na televisão que emitia luzes muito fortes e ritmadas. Várias crianças tiveram problemas no Japão e tiveram que ser internadas no Japão. Era possessão demoníaca? Não. Então existem essas outras influências, ok? Mas eu creio que existe a possessão demoníaca. O que eu não creio é o seguinte: é que a gente faça um culto de libertação na igreja, por exemplo, para essas coisas acontecerem. O que a gente crê é porque o poder de Deus está agindo de forma sobrenatural ali. Tem que acontecer muitas manifestações. Biblicamente falando, a gente não vê esse respaldo para essa prática, não é? Muitas vezes é nas andanças que Jesus se deparava com os demônios, mas não significava que fosse necessariamente um culto. Eu acho completamente distorcida a ideia de que devemos dar ênfase a esse tipo de prática dentro de um culto, por exemplo.
E aí eu tenho dificuldade de entender. Foi muito comum na década de 80 e 90 algumas práticas que procuravam disseminar a ideia de que Deus estava manifestando o seu poder no